Boa noite. Boa noite. Protesto do MTST reúne milhares de pessoas e fecha a Marginal Pinheiros. Reunião entre patrões e motoristas em São Paulo termina sem acordo. E o dia foi de greve de ônibus na região metropolitana de São Paulo. Eleições 2014, Dilma sobe na pesquisa Ibope, mas Aécio e Campos também avançam. CPI do Senado ouve o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Integrantes do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, realizaram mais uma manifestação hoje em São Paulo. A caminhada reuniu milhares de pessoas e fechou vias importantes como a Marginal Pinheiros. Os manifestantes se concentraram no Largo da Batata e depois saíram em passeata pelas ruas da cidade. Quem estava no trânsito foi surpreendido por mais uma noite de protesto. Segundo a Polícia Militar, cerca de 6.000 pessoas participaram da chamada Quinta Vermelha. Já os organizadores falam em 20.000 pessoas, representantes de vários movimentos sociais e que lutam por moradia. Esse não é um ato contra a Copa, mas é um ato que pauta a Copa, né? Nós não estamos alheios à Copa. Aliás, esse ato é o terceiro ato da campanha Copa Sem Povo, Tô na Rua de Novo. 150 policiais acompanharam os manifestantes. Alguns comerciantes fecharam as portas. Em frente a este shopping, um princípio de confusão. Quem estava no protesto chamava as pessoas nas lojas a vir para as ruas. Agora, um dos momentos um pouco mais tensos da manifestação é que os manifestantes estão sobre a ponte Cidade Jardim e vão ocupar uma das pistas da Marginal do Rio Pinheiros, sentido Zona Sul. E o trânsito está muito intenso e deve ficar ainda pior. Da Marginal, os manifestantes seguiram para a Ponte Estaiada, na Zona Sul. Por volta das 9 horas da noite, o protesto do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto acabou na Ponte Otávio Frias de Oliveira, Ponte Estaiada. O ato reuniu cerca de 3.000 pessoas. O ato terminou assim como começou, debaixo de chuva. Acabou agora à noite, por volta de 9 horas. Não houve nenhum tipo de confronto, não houve nenhum tumulto. E só terminou depois que os manifestantes ocuparam completamente aqui a Ponte Estaiada. Só que o trânsito na Marginal Pinheiros ficou bastante complicado. Segundo os organizadores, foram 30.000 pessoas que participaram desse ato contra a Copa e por moradia popular. Em discurso, os dirigentes do MTST disseram que não vai haver Copa, principalmente no dia 12, a abertura, se as reivindicações do grupo não forem atendidas. Se não atender as nossas reivindicações, nós vamos parar essa Copa do Mundo nesse domingo. Greve de ônibus em São Paulo termina sem acordo à audiência feita entre patrões e motoristas. A reunião aconteceu à tarde no Tribunal Regional do Trabalho. A desembargadora Rilma Emetério deu prazo de 24 horas para que o sindicato e empresas se posicionem sobre o movimento que afetou o sistema de transportes de São Paulo durante 3 dias. Após o prazo, a Justiça vai julgar a legalidade da paralisação. Até que uma decisão seja tomada, permanece válida a liminar que obriga a manutenção de 75% das linhas em atividade. Se a decisão for descumprida, há previsão de multa, mas o valor ainda não foi estipulado. Após a reunião, as empresas voltaram a dizer que não reabrirão negociações de reajuste salarial e que pedirão novamente à Justiça que declare a greve ilegal. Já os representantes dos motoristas em greve disseram que não irão retomar a paralisação e que, a partir de agora, as negociações serão feitas em conjunto com o sindicato. O TRT vai julgar na segunda-feira o dissídio da categoria. E hoje foi dia de greve de ônibus em cidades da Grande São Paulo. As duas empresas que circulam em Osasco tiveram paralisações parciais. Dos 177 ônibus da aviação Osasco, apenas 26 circularam. Os 79 ônibus intermunicipais da Urubupungá
também não deixaram as garagens. Por falta de ônibus, o movimento no terminal municipal foi fraco durante todo o dia. Em Itapecerica da Serra, a greve afetou 70% das linhas da aviação Miracatiba e deixou sem transporte passageiros que circulam na cidade e que também fazem o percurso para Embu das Artes. Aqui em Diadema também foi um dia difícil para a população que depende dos ônibus da aviação Mob Brasil, que ficou durante todo o dia totalmente parada. Só de manhã cedo, quando eu cheguei aqui e tinha mais de 20 minutos que o ônibus não passava. Aí eu peguei um outro e fui a pé para casa. No fim do dia, o terminal Diadema ficou lotado e muita gente teve que disputar lugar em ônibus de outra empresa. Ligiane até conseguiu chegar no trabalho hoje de manhã, mas agora à noite não encontrou seu ônibus no terminal Diadema. Estou em greve. O que você vai fazer agora? Eu vou tentar pedir uma carona lá fora. Você mora longe? Eu moro no Guacuri. E aí, se não conseguir carona? A pé na chuva. Em assembleia agora à noite, os motoristas de Osasco decidiram manter a paralisação. Em meio à onda de protestos em São Paulo, uma pesquisa da Datafolha mostra que a maioria da população vê os reflexos causados por esses atos como ruins, mas mesmo assim apoia as manifestações. Segundo o levantamento, 73% dos paulistanos acreditam que as manifestações geram mais prejuízos que benefícios para eles mesmos. O levantamento também mostrou que 52% apoiam os atos que estão sendo realizados na cidade e 44% são contra. Em junho do ano passado, quando as ações estavam sob comando do movimento Passe Livre, o apoio dos paulistanos era bem maior, 89% aprovavam as manifestações de rua e apenas 8% eram contra. A pesquisa da Datafolha foi realizada na terça-feira, dia 20, primeiro dia da paralisação dos motoristas de ônibus de São Paulo. 819 pessoas foram entrevistadas. A margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos ao comentário de José Neumann Pinto. Os paulistanos espalhados pelas calçadas, nos pontos de ônibus e caminhando. O sofrido trabalhador brasileiro caminhando, sem ônibus, sem transporte público para casa, para o trabalho, para o lazer, para o hospital. Enquanto isso, o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, o prefeito Fernando Haddad, do PT, ficam brigando. Não, porque a culpa é da polícia, a culpa é do prefeito, então vamos esclarecer. Você viu aí esse movimento dos trabalhadores sem teto. O Fernando Haddad subiu num carro de som, prometeu mundos e fundos e estimulou com isso esses passeios. Em relação ao senhor Alckmin, é bom dizer que a polícia dele não faz nada para permitir que você, eu e outras pessoas que não têm nada a ver com essa manifestação exerçamos o direito a ir e vir, que é garantido pela Constituição. Aí você me diz, mas a polícia não pode com isso. E eu lhe respondo, torcidas organizadas do Corinthians impediram que esses mesmos sem teto invadissem o Itaquerão, né, que vai ser o estádio do primeiro jogo da Copa do Mundo. Por que é que a polícia não pode? Não pode porque o governador não quer. O governador não quer porque está disputando a reeleição. Assim como a presidente da República, que foi lá ao Itaquerão, recebeu e estimulou os ativistas. Os três poderes, o presidente, o governador e o prefeito, estão todos com medo de perder votos para eles mesmos e para os seus partidos. E estão se lixando para quem trabalha, quem está perdendo dinheiro. Tudo isso gera a paralisia da cidade. As pessoas têm medo de ir à rua, não vão ao comércio, não vão ao cinema, não movimentam a economia para a cidade ficar à disposição de ativistas. Olha, isso não é democrático, a Folha mostrou, a pesquisa da Datafolha mostrando uma desaprovação crescente da população que constata que isso aí dá prejuízo, ajuda muito menos do que atrapalha. Pelo amor de Deus, está na hora de tomarem consciência de que eles estão no governo e têm que agir como governantes e não apenas como candidatos. Olha aqui, eu volto direto ao assunto na terça-feira da semana que vem
Inter. Eleições 2014. Pesquisa Ibope, divulgada hoje, mostra que a presidente Dilma Rousseff parou de cair e subiu, mas os principais adversários também subiram. Dilma Rousseff estava com 37% das intenções de voto em abril. Agora, a presidente aparece com 40%. Aécio Neves, do PSDB, passou de 14% para 20%. Eduardo Campos, do PSB, subiu 5 pontos percentuais e atingiu 11% das intenções de voto agora em maio. Na pesquisa de abril, brancos e nulos somavam 24%. Neste mês, representam 14%. Indecisos passaram de 13% para 10% neste novo levantamento. Nas simulações de segundo turno, Dilma Rousseff ganharia tanto se a disputa fosse com o candidato tucano quanto com o ex-governador de Pernambuco. Se o adversário fosse Aécio Neves, a vitória seria de 43% contra 24%. Contra Eduardo Campos, a petista venceria com 42% contra 22%. O Ibope ouviu 2.002 eleitores entre os dias 15 e 19 de maio em 140 municípios. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Supremo Tribunal Federal absolve deputado Marco Feliciano, do PSC, do crime de estelionato. Segundo a denúncia feita em 2009, o parlamentar, que também é pastor evangélico, firmou um contrato para participar de um culto, mas não compareceu. Ele teria recebido mais de R$13 mil para isso. A defesa argumenta que o deputado federal teve outros compromissos no dia do culto e que o dinheiro foi devolvido. Hoje, o STF decidiu por unanimidade que o caso não consiste em crime e que uma possível punição deve ser discutida na área civil. Marco Feliciano ficou conhecido no ano passado, quando presidiu a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e liderou projetos polêmicos, como o da cura gay. CPI do Senado ouve o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, autor do relatório que serviu de base para a compra da refinaria de Pasadena. O ex-diretor da Petrobras negou ter omitido cláusulas importantes no resumo apresentado em 2006 ao Conselho de Administração sobre a refinaria nos Estados Unidos. A exemplo do que disse à CPI, o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, Cerveró isentou de responsabilidade a presidente Dilma Rousseff. Na época, ela chefiava a Casa Civil e presidia o Conselho da Petrobras. Tanto na diretoria executiva como no Conselho, as decisões são colegiadas e normalmente são aprovadas por unanimidade. Então, não há responsável individual, ou seja, nem a presidente ou qualquer outro conselheiro é responsável individualmente. Quem é o responsável pela compra de Pasadena? Somos todos nós. Cerveró considerou a compra da refinaria de Pasadena uma decisão acertada. Cálculos oficiais apontam prejuízo de $530 milhões. Economia. Governo federal admite que a inflação este ano deve ser mais alta que o previsto. A previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, passou de 5,3% para 5,6%. O valor estimado pelo governo federal para a inflação em 2014 continua bem abaixo da expectativa do mercado financeiro, que foi captada pelo Banco Central na semana passada, em pesquisa com mais de 100 instituições financeiras. Para os economistas, o IPCA deve ficar em 6,43%. O tempo virou em todo o estado de São Paulo. Aqui na capital, a quinta-feira foi de muita nebulosidade, rajadas de vento e pancadas de chuva. Ao longo da madrugada também há previsão de chuva e a semana deve terminar com tempo fechado. Estão previstas ressacas no mar, com ondas que podem atingir 3 metros de altura. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o estado de São Paulo. Frente fria que se formou no sul do Brasil finalmente chega a São Paulo, provocando chuvas em todo o estado.
Amanhã, nuvens carregadas se espalham por todas as regiões. A previsão é de chuva, rajadas de vento e tempo fechado. Apenas o norte paulista ainda tem períodos de mormaço pela manhã. As temperaturas ficam amenas e a sensação é de frio durante a noite. O dia começa com apenas 16 graus em Presidente Prudente e também em Presidente Bernardes. Durante a tarde, a máxima chega aos 30 graus em Ribeirão Preto. E na faixa leste, incluindo a região metropolitana, o tempo também fica fechado e a chuva pode ser forte em alguns momentos. A máxima chega aos 24 graus em São José dos Campos. Amanhã aqui na capital, mínima de 15 e máxima de 23 graus. No fim de semana, esfria mais, principalmente na madrugada. Máxima prevista de 19 graus, tanto no sábado quanto no domingo. A seguir, o restauro de um imóvel histórico de São Paulo. Igreja Ordem Terceira de São Francisco será reaberta amanhã. Fotos de Edward Snowden com jornalistas que publicaram as denúncias de espionagem dos Estados Unidos são divulgadas na internet. As imagens foram publicadas no perfil do brasileiro David Miranda, namorado do jornalista Glenn Greenwald. Esta foi a primeira vez que Miranda se encontrou com Snowden. Eles não divulgaram onde a foto foi tirada. Atualmente, Snowden está asilado na Rússia. A divulgação acontece no mesmo dia em que o Congresso dos Estados Unidos aprova a primeira medida de reforma da Agência de Segurança desde o vazamento feito por Snowden em julho do ano passado. Será reaberta amanhã a Igreja Ordem Terceira de São Francisco, que fica no Largo São Francisco, no centro de São Paulo. Ela foi fundada em 1647 e é uma das mais antigas da cidade. Desde 2007, estava fechada por problemas na estrutura. O antigo e o novo se misturam. No teto, nas paredes e nas portas, fragmentos de como era a pintura da igreja antes da reforma. Não são pedaços inacabados, estão assim de propósito. São partes chamadas de janelas de prospecção, para que o visitante descubra a igreja de ontem e de hoje. Antes de começar o restauro, foi feito um estudo cromático, onde é feita uma decapagem em todas as paredes para verificar as cores que usaram antigamente. Elas foram guardadas para você ter a memória do prédio. Esta é a única construção ainda em pé do período barroco, feita com taipa. Para que as obras pudessem revelar a antiga pintura da igreja, foi preciso muito trabalho por parte dos restauradores. É bem minucioso, é bem lento, você tem que ter a mão bem levinha, de acordo com você vai tirando, por camadas de tinta, até você chegar no original da época da igreja mesmo. Mais de 40 mil telhas foram colocadas para substituir o antigo telhado, que ameaçava desabar devido a uma infestação de cupins. Esta foi a parte da obra que deu mais trabalho. Essa estrutura de madeira sustenta o forro da igreja. Algumas tábuas foram trocadas e todas passaram por um processo contra cupins. Já a estrutura que sustenta o telhado foi praticamente toda trocada por ferro. Sobrou apenas essa daqui, como lembrança. Em novembro do ano passado, as obras ainda estavam pela metade. A igreja tinha sido toda escorada para que a movimentação não causasse prejuízo na estrutura. Embora o local estivesse fechado desde 2007, justamente por essa ameaça de desabamento do teto, a obra só começou em 2010. Ela é financiada pelo governo do estado, que no total vai gastar 12 milhões e meio de reais. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã.